Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje o assunto é um tema muito interessante, mineração de cripto. Sei que muita gente tem curiosidade, muita gente já me perguntou como é que fazia e eu estou aqui devendo para fazer esse episódio há algum tempo, né? Mas como não conseguia, e agora eu achei uma pessoa que é uma pessoa que está envolvida nisso há muito tempo, que entende muito nisso, que tem uma mineradora, e quem é? É ele, o Rodá Pellini, que é sócio da Arthur Mining. Tudo bom, Rodá? Prazer, Gustavo, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês aqui, falando um pouquinho sobre esse tema que sempre em bull markets volta com força, né? O assunto mineração, vou fazer em casa, não vou, como é que funciona? Acho que é legal a gente esclarecer um pouco esses pontos. Sim, sim. Acho que antes da gente entrar nesse tema, acho que vale a pena você contar um pouquinho da tua história, né? Como é que você chegou nesse mundo, né? Eu sei que você tem lá a Wise Trust, que é uma venture builder, né? Que tem várias iniciativas também. Como é que você chegou aí nesse tema mineração? Cara, então, acho que a história é muito doida, porque, assim, até pouco tempo atrás eu era militar, eu era funcionário público, né? Eu era oficial do Exército, era primeiro tenente do Exército, e aí eu tive o primeiro contato com o Bitcoin em 2015, no final de 2015, eu acabei comprando e tal, e aí 2016 foi quando eu me inteirei mais sobre o assunto, e aí, de fato, mergulhei de cabeça nesse tema cripto, né, no tema Bitcoin, e comecei a dar palestra em 2016. E, cara, assim, no final, até então, eu não tinha nada, nenhum business relacionado. Eu era um funcionário público que virei um cripto chato, né? Virei aquele cara aficionado pelo tema, tipo CrossFit, né? Eu brinco sempre. CrossFit só funciona se você falar e postar que faz CrossFit, né? Cripto, quando você começa, você tem que falar para todos os amigos, tem que convencer, tipo assim, vira uma obrigação moral de você convencer absolutamente todo mundo Não, a ainda mais quando fazer. você estava falando, que é mais ou menos quando eu entrei também, 2015, 16, 17, lá que... Cara, virou meu dia a dia. Era literalmente a minha obrigação diária tentar trazer pessoas, convencer pessoas a conhecer o negócio, né? Assim, não tinha nenhum interesse financeiro, não ganhava absolutamente R$ 1 para fazer isso. Era simplesmente, cara, é tipo CrossFit. Você gasta para fazer um negócio, você fica postando e trazendo outras pessoas porque você quer, porque faz tão bem para você que você quer que os outros façam também. Tipo assim. E eu acho que essa visão é muito interessante, dessa de você colaborar com o ecossistema e tentar ajudar, né? Porque é um negócio que você olha, vê e fala assim, cara, isso aqui é espetacular, é muito Exato. legal, eu preciso mostrar para todo mundo que é legal, né? E aí você começa, né? Exato, tipo assim, e você não ganha, e é interessante as pessoas falarem, cara, o que tá ganhando com isso? Velho, nada. Se você comprar no dia, na prática, não vai impactar nada para mim. Mas, eventualmente, isso pode, mais pessoas comprando, pode ajudar o preço a subir. Mas, assim, até É, disso, né, ter uma relação direta, tem um caminhão de distância, né? sim, sim. Enfim. E aí foi muito engraçado, eu acabei com, talvez pela facilidade de explicar coisas complexas, eu era tenente, lidava com pelotão, então tinha que traduzir coisas complexas em coisas mais em conceitos mais simples, né? E aí talvez por essa facilidade que eu tenho adquirido, eu comecei a palestrar e o negócio foi crescendo. Primeiro para amigos, depois na cidade, depois no estado. Aí 2016 passou, virou 2017. Enfim, a gente sabe, né? O Bitcoin foi de US$ 1.000 para US$ 20.000 e a demanda para falar sobre o assunto foi aumentando também. Eu comecei em vários eventos. E, cara, até que chegou um momento, eu ainda, tipo, todo final de semana, né, com o militar, o que eu tinha disponível, eu ia para algum lugar para falar sobre o assunto. Qualquer lugar que fosse, pagando do meu bolso, nunca, né, cobrei nada para fazer isso, era literalmente para, assim, evangelizar, spread the word, né, pregar a palavra de Satoshi. E aí, chegou, acho que metade de julho, um grupo de pessoas falou, cara, a gente quer investir nesse negócio, a gente não entende, você consegue viabilizar para a gente, não sei o quê. E foi aí que nasce a ideia. Enfim, eu já tinha um outro negócio, eu tinha planos de ir embora do quartel, mas, né, ainda não era possível. E aí eu chamei meu sócio nesse outro projeto, que não tem nada a ver com cripto, nada a ver com investimento, nada a ver com nada disso. E ele falou, velho, vamos, cara, a gente está tentando, a gente estava na época tentando levantar capital para esse business, estava com dificuldade de fazer isso. Eu sou de Porto Alegre, né? Então, não é um lugar muito fácil para você levantar capital, não tem um ecossistema para startup muito fácil, então, e a gente, enfim, não tinha, sei lá, é muito complicado. 2017, na época, isso, 2016, 2017, hoje eu vejo as startups do Sul com dificuldade ainda de levantar capital. Mas na época não era evidente que você tinha venture capital se você ia para São Paulo em 2, 3 semanas você eventualmente levantava o capital, né? Isso não era uma coisa que, sei lá, ninguém nunca ensinou sobre isso, né? Então, enfim, nisso foi, cara, estamos aqui tentando levantar grana, não estamos conseguindo e tem aqui pelo menos uns 150, US$ 200 mil para a gente começar.
a investir em cripto em qualquer iniciativa. Os caras querem. O que nós podemos fazer? O que pode ser feito? E aí a gente decidiu começar a investir em mineração. Então a gente fez basicamente um negócio meio que um private label de mineração. A gente fez uma estrutura de condomínio, literalmente como uma estrutura de real estate. A gente decidiu ir para os Estados Unidos fazer isso. E montou, na prática, um private equity. A gente captou dinheiro deles, de uma empresa que é deles, dos investidores, a gente geriu essa operação e recebe, né, um percentual de performance em cima dessa operação. E a gente vem fazendo isso. Começou a rodar. E por que Estados Unidos? Cara, assim, a gente olhou vários lugares no mundo, nos lugares mais exóticos, Islândia, Rússia, enfim, Cazaquistão, e lugares menos exóticos, mas um pouco complexos, tipo o Paraguai, que são lugares que você tem energia barata, e olhou lugares como Estados Unidos e Canadá. No final, a conclusão é, você tem energia barata também nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos você tem algumas vantagens regulatórias, enfim, vantagens de estrutura que você não tem em nenhum desses outros países. Nos Estados Unidos, quando a gente estava começando, a gente precisava de um colocation, a gente não tinha como investir em infraestrutura para poder ligar as máquinas. Então, basicamente, a gente precisava de um lugar que eu ia só pagar pela energia, ali, pagar um custo all-in, para ter disponível espaço no REC para colocar os computadores para funcionar, basicamente isso. E aí os Estados Unidos tinha tudo isso, né? Então, a gente decidiu ir para lá e falou, puta, é um lugar que do ponto de vista regulatório é muito interessante. Se você não fizer nada errado, você vai dar tudo certo, né? E na época, isso era 2017, estava todo mundo saindo dos Estados Unidos com medo do aumento regulatório e tal. A gente falou, bom, se a gente conseguir ganhar mercado aqui, a gente faz qualquer coisa, porque se está todo mundo saindo, é onde a gente, sim, tem que estar. A gente quer fazer tudo by the book. A gente literalmente entendeu o modelo de real estate, aplicou o mesmo modelo de estrutura de negócio de real estate para esse business. A gente entendeu que esse business é físico, então serve muito. Então, o framework que a gente usou é exatamente o mesmo de real estate, né? No Brasil, mais pé, mas é a mesma lógica. E aí, puta, funciona, dá para fazer, 100% regulado, não tem nenhum problema em fazer isso, vamos fazer dessa forma. E aí a gente começou nos Estados Unidos também por todas essas questões. E aí energia... E começou, e esse começo era mineração de Bitcoin, ou não? Já era outra Não, coisa? 2017, e isso é um fato interessante, né? Sempre que você tem um período de bull market, voltam os interesses em minerar em casa, né? As pessoas voltam a querer fazer isso, seja Bitcoin ou seja altcoins. O fato é que em 2017, o preço, como o Bitcoin subiu muito rápido, né? Vamos lá, ele foi de $1.000 em março para 20 em dezembro, mas na verdade foi de 2, 3 mil dólares de setembro até dezembro, né? A perna esticada mesmo foi nos Foi últimos 3, meses. 4 meses, né? Exato, casualmente nos mesmos meses que estamos agora. Então, sabe-se lá se isso vai acontecer de novo. Vamos ver. Você, né? Vamos ver. Porque ele foi, de fato, ele dobrou de preço nos primeiros 6 meses do ano, e daí no último trimestre do ano que ele esticou e fez 10, 15 vezes. Enfim. E aí, quando a gente pega esse desenho, você tem uma realidade que é o preço enfim, dos equipamentos para mineração tem uma correlação muito alta com o preço do Bitcoin. O beta é muito alto. Sim. Então, o que significa que se o preço subiu rápido, o preço dos equipamentos vai acompanhar muito rápido. E se o preço cair, e esse é talvez um dos problemas, quando o preço cai, o ajuste para baixo ele demora um pouco mais, a curva de ajuste é menor. Então, e assim, o segundo problema é que a indústria faz isso. Diferente de qualquer negócio do mundo, que você tem um ajuste de preço na ponta do intermediário, do reseller, né? Não da indústria. Nesse caso específico, é a indústria que ajusta o preço. E aí, enfim, naquele momento específico, para começar, minerar Bitcoin estava muito caro, porque você tinha uma S9, que era o hardware da época. Você comprar a máquina para fazer, ela já... Vendida a $2.700. Né? Então, esse era o preço de $2.700, $2.500 na época. Não fazia o menor sentido, assim, se você bota isso no papel, a conta não fechava. Você tinha um equipamento aí de 10, 12 terahashes e estava vendendo a $3 mil. Então, não fazia o menor sentido. E aí a gente decidiu começar em 2017 com GPU minerando altcoins. Então, a nossa primeira, assim, até 2019, na verdade, até fevereiro, março de 2019, a gente só minerou altcoins. Aí, desde janeiro de 2019, a gente começou a flipar o que a gente tinha de GPU para ASIC, né, para minerar Bitcoin. E desde então, a gente hoje está concentrado muito em mineração de Bitcoins.
Porque, cara, assim, do ponto de vista econômico faz mais sentido e do ponto de vista de escala faz Deixa eu muito te mais sentido também. perguntar uma coisa até nesse sentido. A máquina é a mesma? É só a diferença do software para minerar altcoin ou Bitcoin? Como é que funciona Não, isso? não, fisicamente é diferente, né? Quando a gente está falando, vamos lá, vamos pensar do Beabá. Então, quando você está falando de um computador em casa, né? O computador que a gente está usando aqui para se comunicar, ele tem uma CPU, né? Que é o processador padrão de qualquer, enfim, estrutura, qualquer computador, qualquer celular, etc. O próximo nível de refinamento, pensa que cada tipo de processador ele vai tendo um nível de refinamento, de miniaturização do chip e tal, e de capacidade de executar uma tarefa, né? O próximo nível de capacidade de processamento é uma GPU, um processador gráfico. Talvez o seu computador também tenha em casa um processador gráfico. Aí ele consegue executar tarefas melhores e é necessário, por exemplo, para você jogar jogo. Se você vai trabalhar com vídeo, edição de imagem, é necessário ter uma GPU também e tal. Essa é a ideia aquela ideia de placa de vídeo, né? GPU é uma placa de vídeo. Tá GPU bom, é literalmente uma placa de vídeo. tá bom. O próximo nível aí é um nível um pouco mais de refinamento em si, que é uma FPGA. É um hardware que é um pouco mais específico, geralmente, na verdade, é uma otimização de um hardware existente, e aí você consegue executar uma tarefa, desempenhar uma tarefa específica com uma maior performance, tá? Eu estou falando assim, se alguém técnico vai ouvir e falar, o Rudá está falando bobagem. Estou Não, tentando mas explicar o jeito. Eu estou tentando assim basicão. nivelar o conhecimento para as pessoas entenderem na prática. Sim. E aí o próximo nível é um ASIC, né? Que é um circuito integrado para uma aplicação específica. É um chip que só faz uma atividade muito bem. Se você pegar a câmera do iPhone, né? A câmera do iPhone ela tem um ASIC, ela tem um chip específico que só faz muito bem uma atividade, que é processar a foto e o vídeo, enfim, processar os recursos da câmera do iPhone. Então você tem ASICs enfim, várias que executam várias tarefas, tá? Especificamente para o Bitcoin, o nível de refinamento de hardware é tão grande já que você já tem ASICs, né? Desde 2016, acho 2015, você já tem ASICs para Bitcoin. O que aconteceu aí é que o tamanho do chip ele vai mudando, ele vai ficando menor, e você tem hoje um equipamento de última geração para minerar Bitcoin, você tem, sei lá, 3, 4 placas de 70, 80 chips, né? 80 mini chipzinhos de 4, 5 nanômetros que ficam em cada placa, que são 3 placas. Então, é um equipamento hoje, especificamente de Bitcoin, que pesa uns 14 quilos e sabe, mais ou menos desse tamanho. E aí, hoje, ele processa muito mais. Então, do ponto de vista de processamento, para você entender, a CPU, né, voltando para aquele exemplo do Mac, vamos pegar um exemplo de um MacBook, tá? Tá. O MacBook tem uma CPU e alguns têm, inclusive, MacBook é aquele computador da Apple, né? Inclusive, alguns têm uma GPU, tem placa de vídeo, tá? Se você pegar o processamento do MacBook, tá? A última geração, você colocar, né, na mão de cada pessoa do mundo, né? Todas as pessoas, são 7 bilhões de pessoas, você precisa colocar em torno de 2.000 MacBooks em cada um dos indivíduos do mundo para você ter o mesmo processamento da rede do Bitcoin hoje. Tá? Então, essa é a medida de processamento do ponto de vista de Entendi. Ah, refinamento e quanto isso tem tamanho. e vendo por um outro lado, significa dizer hoje que minerar em casa ou minerar com um CPU, computador pequeno, Bitcoin especificamente, não faz o mínimo sentido hoje. Cara, assim, você pode, e até teve uma discussão ontem num dos grupos aí que eu estava falando, assim, é possível? Você vai ser eficiente, vai conseguir ganhar alguma coisa? Provavelmente não. E esse é o ponto. Imagina que mineração, especificamente, né, por prova de trabalho, que é um modo como você minera Bitcoin, ela é uma corrida, ela é uma competição e você precisa pelo menos conseguir chegar até o final. Pensa que é uma maratona, vai? Você até pode correr a maratona, mas se você não tiver preparo físico e resistência, enfim, e até caloria, né, energia suficiente para Tá. chegar até para conseguir continuar na corrida, você vai parar no meio e vai desistir. Então, não é só você chegar e beleza. Então, não é só você participar da corrida, você tem que conseguir pelo menos chegar até a linha final para você, né, conseguir ganhar, nem que seja medalha de participação. Então, assim, na lógica, a gente pode fazer essa analogia, tá? Sim. E aí o desafio todo é você, para ficar bem colocado e ganhar um bom prêmio, você precisa conseguir correr rápido e ter processamento para fazer isso. E aí é onde começa o desafio. E aí hoje, assim, para você fazer em casa, Bitcoin não faz mais sentido.
No Brasil não faz sentido em qualquer possibilidade, porque a energia é muito alta, né? Então, para fazer em casa no Brasil, seja Bitcoin ou seja altcoins, né? E aí, voltando, as altcoins, então, sei lá, Ethereum, por exemplo, você minera com GPU, com placa de vídeo. E aí, quando você tem esses momentos de alta, né, volta a ser muito rentável minerar com GPU. E aí as pessoas acabam fazendo grandes investimentos em casa, grandes investimentos, falam, sei lá, 40, 50 mil reais para montar um rig, né, em casa e colocar umas placas de vídeo para minerar. E aí o cara ganha um dinheiro, né, porque no final ele é legal, você está produzindo ali Ethereum, você está recebendo e você vende na Binance e tudo certo, não sei o quê. Enfim, a Binance porque acaba sendo a corretora que mais Qualquer que prática seja, para você sim. vender qualquer altcoin, né? Então você minerou qualquer altcoin, acho que a Binance basicamente você vai conseguir vender qualquer uma delas, que também em 2017 não era a realidade, né? Mas enfim, e aí você vendeu na corretora, seja ela qual for, e cara, na prática, assim, se você for fazer a conta no final, é difícil de se pagar, porque você tem um puta custo de energia, o custo no Brasil é um dos mais altos do mundo, né? E aí a conta não fecha. Ah, mas você tira uma foto lá em maio, estava muito bom, isso lá em abril estava muito bom, você estava ganhando dinheiro. Pois é, o problema é que essa conta não é assim, né? Quando você vai fazer Para lá. pessoa física, você sobe, quando vira o vermelho lá do negócio, já subiu, explodiu o preço de energia, É, inviabilizou o negócio. a bandeira vermelha, e o ponto todo é o seguinte, né? Assim, e acho que essa é a análise que tem que ser feita. Quando você vai comparar, você tem alguns sitezinhos que você consegue comparar o resultado. Você coloca lá o quanto você vai ter de processamento, ele dá uma estimativa de quanto você vai ter o payback, etc. Aquilo é uma foto, né? Essas contas todas elas são basicamente uma foto do momento. Naquele momento, tá dando aquilo, é tipo falar que ia ter 1 milhão de mortes de Covid em agosto no passado. É uma extrapolação matemática, né? Se morreu 2 por dia, logo você faz uma log, você arrasta para o lado no Excel, tipo assim, e aí você vai ter, tipo assim, vou ganhar com day trade. Não, eu vou fazer 100 reais por dia, então significa que se eu fizer isso durante 200 dias do ano, eu vou aumentando a mão e em um ano eu estou milionário. Assim, na prática não funciona assim. É, Né? ela não é, não é, não é, não Não é é, linear, né? ela é Não é cheia de linear e bug, não né? não é linear e não é geométrico, né? Então assim, que é melhor, assim, e as pessoas fazem isso, não? Então está minerando, eu vou aumentar a minha estrutura, e o cara em 5 meses eu tô rico. Não é assim que funciona. Na prática não é assim, mas as pessoas acabam fazendo isso e acabam tomando essa decisão de fazer em casa e tal. E desconsideram, puta, a bandeira vermelha, desconsideram que o custo já nominal, se você estivesse no mercado livre de energia, já é alto, né? O custo não é barato no Brasil em qualquer circunstância. Então, Rodrigo, sobre esse ponto específico, eu estava falando com umas pessoas que estavam até estudando isso recentemente, comentando assim que o custo de energia, quando você faz contratos no Mercado Livre de longo prazo, ele está relativamente barato em termos internacionais hoje. Então, assim, você fazer conta, chegou a dar uma olhada, porque você fizer um contrato do Mercado Livre de 5, 10 cara, assim, anos, a gente tem, de fato, vamos lá, acho que temos um problema no Brasil, que inclusive, eventualmente, isso pode ser uma solução, tá? E aí temos um problema no global hoje, que é o problema de energia, isso tem, recentemente, tem saído matérias para caramba em cima disso, até podemos avançar nesse ponto depois. Mas especificamente sobre o contrato de energia. Hoje no Brasil, se a gente for falar de um bom contrato de energia, né, de longo prazo, você está pagando, sei lá, 150, R$ 200 por megawatt, tá? Mais ou menos esse é o número. A gente hoje, nos Estados Unidos, a gente paga US$ 15 por megawatt, então R$ 75, tá? Se a gente fosse fazer conversão de padeiro aqui. tá bom. É bem Então, mais assim, baixo, né? Então, assim, não dá. É. cara, E aí e é eu uma questão de acredito. custo. Fala. E tem outra questão, né? Que aí é onde começa a coisa ficar mais encrespada. Esses equipamentos são importados, né? Então você vai pagar hoje quase 80% de imposto de importação sobre esses equipamentos, porque você tem, né, são taxados como computadores na prática. Então, assim, quando você coloca isso na balança, puta, fora isso, você tem o prazo de importação desse equipamento. Não é fácil importar para o Brasil, né? Você tem todo o tempo de desembaraço alfandegário, que no Brasil pode demorar semanas, pode ser rápido, pode demorar semanas e meses, né? Você não sabe. Então, assim, quando você coloca tudo isso, cara, puta, nos Estados Unidos, em 2 dias você fez custom clearance, você está assim, em 7 dias você mandou da China para os Estados Unidos, está em tal no warehouse pronto para instalar, de fato, né? Então, assim, acho que entender exatamente, no final é uma questão de custo de oportunidade. Ainda que
a energia no Brasil fosse tão barata quanto nos Estados Unidos, que não é, mesmo no Mercado Livre, mesmo para contratos longos, você tem essas outras barreiras que acabam deixando o negócio, cara, não tão favorável. E acho que vale a pena agregar também o que você comentou no começo, né? A barreira regulatória, jurídica, tributária, etc., né? Que é um pouco, eu entendo que os Estados Unidos está mais resolvido em relação a isso do que o Brasil. Os Estados Unidos é muito prático. Cara, na boa, assim, tem uma dificuldade de entender como é que isso vai ser no Brasil. Você está produzindo o quê? Porque na prática a mineração é produzir bitcoins. Então, beleza, você vai produzir bitcoins, como é que é isso no Brasil? Vai pagar ICMS? De produção que você paga ICMS. Porque isso não é uma mercadoria. Mas aí como é que, né, sabe, o entendimento de que é uma commodity, é um ativo, é uma commodity digital, e aí? Como é que fica, né? Então, assim, tem uma série de questões no Brasil que não estão resolvidas ainda que, cara, assim, do ponto de vista, assim, como empreendedor, me assustam um pouco. Isso significa que não é possível, de forma alguma? Não. E aí onde, assim, existe uma solução, e a gente tem alguns estudos já prontos para fazer isso nos Estados Unidos, a gente está negociando já com alguns fundos de energia nos Estados Unidos, e no Brasil a gente, cara, tem tido bastante conversa e talvez saia alguma coisa para cá, assim. Você tem uma realidade do Brasil, do ponto de vista de energia, que, assim, a gente poderia ser... Estamos vivendo uma crise energética no Brasil, tá? Isso todo mundo sabe, né? Tá, a principal matriz energética do Brasil é hidrelétrica, choveu pouco, dá falta de energia. É tão simples quanto isso. Mas você tem no Brasil um grande problema, que é um problema global, não é um problema local, que é um problema de você ter geração onde você não tem consumo, né? Então, assim, no Brasil a gente tem uma ilha de geração de energia, que é Norte e Nordeste, tá? Gigantesca, você tem muita energia disponível no Norte e Nordeste. E você tem uma ilha de consumo, que é Sul e Sudeste. Porra, legal, mas isso é óbvio, é só pegar, botar uns cabos de luz ali e transmitir essa energia, Perde tá tudo muito, certo. né? Só que não, né? Você tem uma série de problemas nesse desenho. Primeiro, mesmo que houvessem linhas de transmissão suficientes, que não tem, e que demora uma porrada de tempo e custa uma porrada de dinheiro para construir, não é um negócio, tipo assim, trivial, você ainda tem a parte de dissipação do ambiente, que dependendo da distância pode chegar a mais de 50%, e você mandou 10, chega a 5, né? Então, assim, pode chegar, tá? Então, depende muito, muito do desenho. É complexo, energia não é um negócio simples, tá? Pensando nesse ponto de vista, e é o que está acontecendo agora, você tem uma série de investimentos em geração distribuída, muita gente começou a entrar no business de energia, e, cara, na prática, as empresas, sejam estatais, enfim, que são responsáveis por fazer porque a energia você tem três fases, né? Você tem a geração, a transmissão e a distribuição. A distribuição é a última ponta, e a transmissão é quando você está falando de mandar do Nordeste, Norte-Nordeste para o Sul-Sudeste. A maior parte do investimento de transmissão e distribuição é de empresa estatal ou de economia mista, tá? No Brasil. Cara, os órgãos do governo, enfim, essas empresas não estão conseguindo fazer os investimentos a ponto de escoar a geração de energia. Então, você está tendo operações solares, eólicas, etc. Aí sobra num lugar, né? Tem um lugar que está sobrando energia e outro faltando. Energia. E aí, qual é o deal? Essas empresas, muitas vezes, né, quem investiu nisso, montou uma operação, acaba recebendo crédito de energia. Não, então eu vou te dar em crédito. Você está contribuindo aqui com a rede, vou te dar em crédito. Só que, cara, o que o cara vai fazer com crédito de energia? Né? E o que o cara vai fazer com crédito de energia durante 2, 3 anos? Eu vou conseguir ter transmissão para você, para escoar toda a sua energia em 3 anos. Ou você vai acumulando um monte de crédito que, em tese, depois você usar isso daí. E aí você poderia usar numa coisa de mineração, por exemplo. Cara, tem um desenho interessante, que a gente... Esse desenho, na prática, a gente já tem o estudo para os Estados Unidos, a gente só está aplicando agora para o Brasil, tá? Mas é um negócio que é possível. A gente poderia resolver, assim, havendo interesse governamental, seria possível resolver esse problema elétrico no Brasil em, sei lá, 6 meses, daria para otimizar muito essa rede. Como? Cara, a gente coloca a mineração para rodar onde tem excesso de energia. Vamos lá, tem uma puta empresa de energia que tem esse problema. Porque o problema no final do dia é a energia está encarecendo e, cara, isso impacta em inflação, isso impacta uma porrada de coisa, diminuição de consumo, porque o preço aumenta. Tem uma série de problemas, se é economista, você sabe, você tem uma série de problemas de segunda ordem que aumentar o custo de energia resulta. Né? Vamos lá, se eu minero bitcoins no Norte e Nordeste, vendo e financio a rede no Sul e Sudeste, eu estou equilibrando a rede. E, assim, ajusta via mineração. Eu ajusto a rede, porque eu tenho excedente de energia lá. Então, beleza, eu minerei, eu já tenho excedente. Você pega o resultado de cima para investir no que você precisa embaixo.
O É, custo não, é embaixo. faz sentido. É load balance. Na prática, isso é load balance, é balanceamento de carga. Você pode fazer load balance de uma operação específica, você pode otimizar uma operação hidrelétrica, esses são os estudos que a gente tem. Cara, em um cenário pessimista, em 15%, 14%. Você otimiza a rentabilidade, a receita de uma operação hidrelétrica usando Bitcoin para minerar nos momentos que você tem excedente de energia. Porque toda operação você tem excedente, né? Assim, Sim, sim, sim. você Acabou indo bastante para energia, porque acho que é um dos energia. pontos, uns custos importantes. Acho que mas esse é um ponto. Minerar Bitcoin no final do dia é literalmente energia. Então, assim como alumínio, se você entender, alumínio é Que energia também mais é energia. bauxita. É. Minerar é energia mais computador, é mais processamento. É É. isso. Então, minerar é um bicho de energia, o que é muito É, doido. Eu nunca não, mas pensei que ia desenvolver. isso é interessante, porque eu já tinha um pouco dessa visão para mim, né? Porque acho que são dois fatores de consumo que você precisa, né? Que é o computador, né? O hardware ali para fazer com software e tudo, e a energia, que é o custo variável, né? Assim, investimento Exato. fixo e investimento variável, né? Na parte do investimento fixo, Rodar, assim, tem muita gente que fala que assim, a grande falta de chip, o grande problema de chip hoje é por conta dessas grandes minerações ou desse investimento que foi feito em mineração, porque você não tinha capacidade produtiva de chip, né, no mundo, Nossa, porque as cadeias... O que você acha em relação isso, a isso? cara, isso é um bullshit, assim, isso é a pessoa que, enfim, esse argumento é de que não leu, você tem, vamos lá, os principais produtores de semicondutores do mundo, tá, que dominam mais de 90% da cadeia de semicondutor, são duas empresas, TSMC e a Samsung Electronics, tá? A Samsung Electronics e a TSMC fornecem insumo para quase toda a cadeia de semicondutor do mundo, tá? Então, no final, o problema começa lá. Ambas as empresas são listadas. Você consegue, se você tiver paciência e tempo, ou alguém de research para fazer, e a gente fez esse trabalho, olhar o relatório dos caras e entender como é que quantos por cento da receita representa, quantos por cento da produção vai para setores específicos. Eles divulgam esses dados, né? Uma empresa listada tem a obrigação de divulgar. Sim. Então, você olha lá e você entende, cara, assim, tá faltando, vamos lá, a fábrica da Ford fechou porque está faltando semicondutor. Você acha que um chip para minerar cripto vai impactar e vai ter mais prioridade do que o iPhone, a Samsung, a Nintendo, a qualquer montadora de veículo? Não faz o menor sentido. Mas o menor sentido. O ponto de faltar semicondutor é que você teve, de fato, um ano de pandemia, e você tem ciclos também na produção de semicondutor, e você tem, vamos lá, semicondutor é commodity, é silício, né? Então, no final do dia também, você tem ciclos de commodity em qualquer indústria, e na de semicondutor você também tem ciclos. Você tem, e você percebe, perto da bolha.com, você também teve uma alta no ciclo de semicondutor, tá? Então, assim, quando você tem um momento de hiperdigitalização de qualquer coisa, aumenta o consumo desse troço, né? Natural. Cara, a gente está falando de um ano que as pessoas, de fato, ficaram em casa e precisaram investir em coisas para ficar em casa. Qualquer insumo que vai Qualquer coisa em mexer, casa tem um semicondutor, né? Tem um chip. qualquer coisa tem um semicondutor. O computador, A geladeira, o fogão, a qualquer coisa. geladeira, sei lá, o fogão que tem um botãozinho ali tem um semicondutor. Pode ser o mais básico possível, mas tem um chipzinho ali que faz alguma atividade. Então, assim, quando a gente olha para isso, dizer que a indústria de mineração foi responsável por isso, cara, é ignorar a lógica. Que a indústria de mineração, falando especificamente de GPU, ajudou a encarecer o preço de placas de vídeo, o preço final para o consumidor, sim, isso sim. Porque você não estava preparado, a placa de vídeo não foi feita para exercer essa atividade na prática, né? Ela é um processador que é para processar vídeo, enfim. Gerou uma demanda que a indústria não Não esperava. está prevista. Tanto que as próprias fabricantes de placas de vídeo começaram a colocar restrições, né, no firmware, bloquear a atividade, tentar fazer isso, enfim, proibir, inibir, coibir, o uso dessas placas para mineração. Então você tem esse fato, mas, cara, dizer que o grande responsável pelo acabar chip do mundo foi mineração, cara, você está falando, não faz o menor sentido, assim. Entendi. Deixa eu te comentar outra coisa. Eu queria ver um pouco da tua visão em relação à tua empresa e como é que você faz em relação também ao ecossistema mundo. Uma das discussões que você tem é a utilização de energia e de energia não renovável aí na cadeia toda de
de mineração, né? Então, assim, principalmente com a China, que a cadeia energética de lá era muito baseada em carvão, certo? Como é que você vê isso no ecossistema? E você tem uma preocupação em relação a saber de onde vem energia nos projetos que você tem também? Cara, então, é isso que eu estava falando, do ponto de vista, o nosso business acabou, casualmente, a gente acabou virando quase um business de energia, tanto quanto um business de mineração, né? A gente sempre teve essa, assim, sempre procurou olhar e entender de onde vinha a energia, principalmente por uma questão de entender custo, tá? Você precisa entender de onde vem para você ver como é que você vai melhorar e otimizar custo. Energia é o principal custo desse negócio, tá? Do ponto de vista de custo de produção, 70% do custo de produção está em energia. Então, é óbvio que se esse é o seu maior custo, e você é uma indústria, então entenda que esse é um business de indústria, você precisa tentar entender como é que você otimiza cada vez mais esse custo para ter o custo, cara, muito próximo de zero e ser muito competitivo. Mas nesse momento atual faz sentido? Nesse momento atual, cara, se você tiver energia caríssima, você ainda vai conseguir ganhar dinheiro. Nesse momento de hoje. Por quê? Você teve metade da mineração da China saindo, a rede caiu bastante, você tem o preço do Bitcoin subindo, né? Tudo bem, especificamente essa semana não, mas na prática o preço do Bitcoin subiu bastante. Você não consegue acompanhar a fabricação de semicondutor, de chip, ao ponto do preço subir, então demora, tem uma curva para isso, que mesmo que não tivesse saído a operação da China, você não consegue dobrar a rede rápido, porque fisicamente falando é impossível, então você não consegue dobrar a rede em um ano, impossível, não vai ter produção de chip suficiente para isso, problema que a gente acabou de falar. Então, quando você olha para esse desenho, fica evidente que, cara, hoje é bom, mas, e beleza, e no próximo inverno, né? Como é que vai ser? Que foi o que aconteceu em 2018, 2019. Assim, beleza, o Bitcoin subiu em 2017, 2019 foi um ano difícil. Tá? 2020 também, vai. Então, o que acontece nesse desenho todo? Quem tem o menor custo consegue se manter no sistema. É como um maratonista. Se o cara é levinho, né? Se o cara tem o biotipo para ser maratonista, pesa pouco, é leve, e ele tem energia suficiente, ele vai conseguir chegar até o final da corrida. E aquele cara que é, sei lá, tem muita massa, tem muito peso, até o cara pode ser até musculoso, né? E a gente, eu era militar, então é muito comum você ver os caras mais musculosos, aqueles fortões, em longas caminhadas, né? A gente fazia marcha de 24 quilômetros, né? Caminhando 24 quilômetros, 30 quilômetros, equipado, né? Com mochila, coisa. Geralmente o cara mais fortão é o cara que precisa de muito líquido, e é o cara que acaba muitas vezes tendo uma rápida miólise, né? Tendo problema de saúde. Esse cara acaba tendo problema porque o corpo dele não está preparado para aquele tipo de exercício, é outro exercício que o corpo dele está preparado. Então, no final, é mais ou menos isso que acontece. Se o cara depende de muita energia ou é muito caro para ele se manter naquela maratona, esse cara vai sair fora. Né? E é basicamente esse desenho. Então, na prática, é como se o cara tivesse com menos energia, o custo para ele se manter é muito alto, ele não consegue, então ele sai do sistema. Então, ter o custo baixo é esse ponto. Posso entender daí, Rudá, que é a mesma discussão que você tem com energia em qualquer lugar, em qualquer país, no final das contas, né? E aí que vem o pulo do gato, né? Assim, é aí que vem o que a gente começou a olhar e fazer. Né? Desculpa, às vezes eu dou um preâmbulo muito grande para dar uma resposta. Assim, no final, quando a gente olha para esse desenho, o que a gente começou a fazer? Cara, o que você tem de stranded energy, né? De energia ociosa? Que é o mesmo exemplo que eu tirei do Brasil, né? E aí, quais são as matrizes que a gente tem energia ociosa e como é que a gente faz para o business ser, primeiro, ESG compliant, né? A gente precisa ter, e tem todo um argumento de que mineração é sujo, mineração vai prejudicar o mundo e etc. E é um problema e não sei o quê. E a gente, cara, eu genuinamente acho que isso não é uma besteira. Eu acho que é literalmente o contrário. Eu acho que a mineração vai ajudar a adoção de fontes renováveis de energia e depois eu já explico o porquê no final da resposta. O que a gente começou a fazer, cara? A gente entendeu que a indústria de óleo e gás tem uma grande disponibilidade de energia, que qualquer pessoa que passou pela frente de uma operação de óleo e gás viu aquela tocha, é uma tocha pegando fogo, tem em cima, aquela tocha chama flare gas. Tá? Aquele gás é um gás ocioso, é um gás que precisa ser escoado, é um subproduto daquela operação, não é gás suficiente para você conseguir colocar num caminhão ou num gasoduto, né? Para você transformar mas pode gerar energia com ele também, né? Não, aquilo é energia. Aquilo é gás sendo queimado. Literalmente energia. Né? E aí tem o segundo problema. Esse negócio, quando é queimado direto, é altamente poluente. Porque é metano puro. Esses gases, geralmente, é 97% metano.
E metano é muito mais poluente do que gás carbônico. Então, é uma combustão pobre, uma combustão que, cara, emite uma porrada de CO2 no final do dia, né? Tem um puta carbon footprint, que inclusive as empresas de óleo e gás têm uma meta de até X ano tentar reduzir esse flare e achar soluções para isso. Legal. Mesmo que fosse uma operação gigante de óleo e gás, você não consegue fazer um adensamento de cadeia com qualquer outra indústria para consumir, transformar aquilo em energia e consumir. Cara, é muito difícil você conseguir colocar uma operação de óleo e gás, literalmente pensa uma operação de petróleo, Gigante, e colocar uma indústria seja 100% eficiente nesse sentido, né? não, e colocar colocar uma indústria do lado, porque você está falando de uma indústria que consome muita energia. Então, como é que você... Geralmente, uma indústria que consome muita energia é muito grande. Né? Pensa que um shopping center consome 2,5 mega, 3 mega. Né? Então, assim, você pega uma indústria, você precisa de muitos metros quadrados para fazer isso. E aí a tua sacada é interessante, porque o que você está dizendo assim, a mineração é um negócio que em área é muito pequeno, né? Porque você coloca lá, tem alguns até que são um container, né? Que você já coloca o container no lugar. É adensamento de energia, exato. É. Pensa que a nossa estrutura hoje é containerizada, são módulos de container de alto processamento. Um container meu hoje tem 2,2 mega. Então, assim, um container de 40 pés, cargo, né? Um container de logística, consome a mesma energia que um shopping center de São Paulo. Assim, pensa em tamanho, cara, um container de 40 pés, cabe, sabe, é pequeno. E eu consigo, então, já que Maomé, né, já que Maomé não consegue até a montanha, já que eu não consigo pegar essa energia e levar para algum lugar, a montanha consegue ir até Maomé. Então, a gente consegue estar localmente falando e está off-grid. Não precisa de uma puta infraestrutura para fazer isso. Eu coloco um gerador a gás, eu coloco o meu container do lado e eu consigo transformar aquela energia que seria poluída, que, enfim, iria poluir o ambiente, eu melhoro a combustão, reduzo a emissão de gás carbônico desse cara. Então, basicamente, eu transformo a operação, eu melhoro os índices de poluição da operação desse cara. E a gente conseguiria, né, eventualmente, a gente está fechando um estudo agora sobre isso, mas a gente sabe que é possível gerar crédito de carbono nessa operação. Então, a gente não é só carbon negative, né? A gente não é só carbon neutral, né? A gente é carbon negative. Eu sou positivo em carbono, em geração de crédito de carbono. Poderia ser, né? E aí, puta, sacada. E esse cara hoje, ele paga até... Então, hoje ele queima esse negócio, então ele não só não tem receita com isso, mas ele tem imposto sobre isso, porque ele está poluindo o ambiente. E alguns estados, inclusive, falando de Estados Unidos, ele é obrigado a dar destino para isso, senão ele paga um puta imposto. Então, velho, o primeiro approach é de waste management. Cara, eu vou fazer uma gestão do seu recurso aqui, do seu resíduo aqui. Você pode... eu vou comprar o seu lixo, eu ainda vou pagar para você ainda tem todas essas vantagens, só precisa me dar um espaço aqui na sua planta. Pode ser? Cara, quem vai falar que não? Assim, alguns no início nem abrem a porta porque está falando de um negócio estranho, mas começou... depois você faz o primeiro, você mostra, cara, é muito fácil você abrir a próxima porta e continuar crescendo nesse sentido. Sim. Então, assim, a gente acabou produzindo... Hoje, né, a gente é autossuficiente, estamos caminhando para ser autossuficiente do ponto de vista de geração de energia. A gente produzindo a nossa própria energia. E qual é o próximo desafio, então? É crescer esse negócio, mas aí vem os números bonitos, né? Você tem só de stranded flare gas, falando só de óleo e gás, esse mesmo modelo que eu estou te explicando, o equivalente à rede inteira do Bitcoin hoje, hoje não, vamos lá, antes da China, pré-ban, né? Só nos Estados Unidos. Eu não estou falando de Oriente Médio, eu não estou falando de o restante do mundo, estou nem falando de Brasil, que também tem. Não, e aí essa visão é interessante, que volta exatamente no ponto que você estava falando, né? Você está usando energia que é excedente, né? Que não é utilizada e que polui. E aí você faz as duas coisas, não é que você está usando mais energia, porque você está usando um negócio que era jogado fora. Eu não estou competindo no grid, eu estou liberando energia do grid. Exatamente, e despoluindo, né? Então, assim... E aí, indo para aquele ponto agora, né? O que está sendo indo agora de argumento é, puta, a mineração vai... o mundo está sem energia. Saiu 2 ou 3 matérias na Bloomberg essa semana falando que o preço de energia deve aumentar no mundo porque você não está conseguindo dar conta da geração de energia, Provavelmente o que vai ter agora, a próxima linha de argumento é a mineração tem que acabar, a mineração no grid não vai poder acontecer, e alguns países provavelmente vão começar a incomodar com isso, e não só mineração, data center de alto processamento também tem esse problema. Você tem, por exemplo, no Reino Unido, os principais data centers ficam dentro do Reino Unido. E aí, cara, você está competindo literalmente com o data center que consome muita energia com a energia da residência do cara para se aquecer. Então, assim, não faz sentido essa indústria competir com o cara residencial que precisa usar energia para aquecer a casa para não ficar no inverno frio.
Essa competição não faz sentido. Então, você precisa ter esses módulos perto de onde você tem excesso de energia. E você tem. No Brasil, você tem. Nos Estados Unidos, você tem. Eu estou falando de gás, mas você tem outros excedentes de energia, que é o mesmo exemplo do Brasil que eu dei da questão do Nordeste. E qual é o ponto? Geralmente, para você ter uma energia renovável viável, estamos falando de eólica, solar e hidrelétrica, você não tem essa possibilidade de colocar isso perto de um grande centro. Por várias questões, mas espaço, condição climática, etc. Então, geralmente, isso precisa estar mais afastado. Como é que você faz? Porque hoje, né, e aí vamos lá, se voltar, tem toda a discussão de energia limpa, né, que é o futuro, etc. Mas se faltar energia, você acha que as pessoas não vão ligar planta de carvão para não faltar energia? É óbvio que vão. Então, isso vai atrasar a adoção de energia renovável. Mas eu consigo tornar viável uma operação de energia limpa, de energia renovável. Cara, assim que a planta está pronta, eu consigo colocar uma operação off-grid ali Né? e tornar essa operação viável até que o governo, até que os órgãos responsáveis por fazer a transmissão e a distribuição coloquem a infraestrutura lá. Então, eu viabilizo o investimento. Na prática, a gente está falando o seguinte: a gente consegue, através da mineração, viabilizar o investimento e a adoção de energia renovável. É possível fazer isso. Porque você trabalha, não, isso é interessante, porque você trabalha, você lineariza o processo. Exato, né? eu dou a possibilidade do cara, porque eu não preciso estar lá para sempre, é um container, velho. Eu Sim, consigo aí você tira e coloca em outra. compra a próxima. Então, vou investir aqui em geração de, sei lá, 10 mega de solar. Legal, quanto tempo está pronto? 1 ano. Beleza, está pronta a planta. Quanto tempo você vai precisar para ter a transmissão? 3 anos é o tempo do governo. Legal. Então é o seguinte, vamos pegar aqui, vamos colocar para minerar durante esses 3 anos, depois eu pego o mundo para outro lugar. Vamos para a próxima. É simples, sobe no caminhão. A gente tem até por respeito de tempo aqui, para não estender. Meu papo tá ótimo, cara. Eu ficaria aqui um tempão. Se deixar, a gente vai até amanhã. A gente vai embora. Mas eu queria ver duas coisas assim. Uma, quando a gente está falando de mineração, sempre a gente Bitcoin, Proof of Work, Ethereum, Proof of Work ainda mais mudando. Como é que você está vendo essa mudança do Ethereum? Isso aí vai impactar muito a parte de mineração, porque tem muita gente que vai fazer a mineração do Ethereum hoje que não vai fazer mais, né? Vai provavelmente para outra coisa. Como é que você vê isso daí? Cara, eu acho assim, acho que é interessante do ponto de vista de tecnologia, mas eu acho que tem uma série de barreiras e desafios. E aí, cara, é uma coisa que eu estou esperando para ver funcionar. A mudança do Ethereum, você quer dizer, né? Exato. Assim, vamos lá. Essa mudança, eu ouço sobre essa mudança, você também, Já desde faz um 2017, tempão, 18. Desde 17, 18 que esse papo existe. Esse papo está nos fóruns de discussão. Então, assim, disso para virar um fato concreto e funcionar, tem uma curva gigante, né? Sim. Você está literalmente trocando a asa do avião com um avião em pleno voo. Assim, acho que não tem exemplo melhor para fazer isso. Você está tendo que trocar a asa. Então, e assim, beleza. E você está trocando literalmente a asa em um modelo que o avião, modelo de combustão desse avião. Você está literalmente trocando um avião de, sei lá, movido a combustão de gasolina para um avião que vai mover a solar. Sei lá, podemos fazer essa analogia também. Você está mudando o modelo como o avião funciona para se manter funcionando, né? Cara, se isso vai funcionar ou não, eu acredito que tem muita gente muito mais inteligente que eu pensando nisso e dizendo e acreditando que é possível. Assim, eu estou muito interessado para ver como isso vai funcionar. Espera, eu preciso do ponto aqui que eu posso entender, que você vai, vamos esperar para ver, para depois começar a fazer. Não tem como dizer como vai ser. Não, e talvez demore mais prever. tempo. E talvez demore mais tempo. Talvez não seja um negócio rápido, apertar um botão e foi, entendeu? Talvez a curva para isso seja mais complexa. Talvez apareça um problema. Você sabe. Cara, você fez um negócio... E essa do Ethereum, especificamente, já vem atrasando bastante, né? Uma outra dúvida que eu tenho, Rudá, assim, quando a gente está falando de processo de mineração, a gente sempre lembra do prova de trabalho, né? Proof of Work, que é esse processo, certo? Dos projetos que você tem, todos são baseados nisso, ou você tem alguma outra forma de consenso também? Cara, hoje a gente está 100% focado em prova de trabalho. Assim, é uma questão de capital também, tá? Se eu tivesse todo o capital disponível do mundo, sabe? Acesso ilimitado de capital e o suficiente para eu crescer minha operação até onde a gente imagina que pode chegar e aí conseguir diversificar uma parte, acho que faria todo sentido. Nesse momento, como eu não tenho... Nesse momento não faz sentido dividir, assim, a gente está crescendo o bolo, né? Entendi. Então, nesse momento, não faz sentido eu pegar uma fatia do bolo e alocar para outra coisa, porque eu quero que primeiro eu preciso fazer com que esse bolo fique grande o suficiente. Deixa eu colocar no lugar que hoje é mais rentável nesse sentido também. Assim, o nosso interesse como companhia, cara, é ser rentável, ter uma puta margem
e tá onde, primeiro, a gente acredita que é o futuro, e segundo, o meu ponto é, como companhia, a gente hoje faz sentido o Bitcoin porque é o mais rentável, de fato é, e o mais escalável. Mas, cara, a gente tem que ser agnóstico a isso e tem que ser, cara, voltado para a rentabilidade, para entregar dinheiro, para ter resultado, performance, né? Como qualquer negócio do mundo, nenhum negócio sobrevive sem performance. Então, se amanhã ou depois tiver outra oportunidade interessante, vamos lá. Isso não muda que, cara, dá para fazer investimento na física diferente para testar um negócio. A gente é nerd, então a gente gosta de estar olhando coisas diferentes e brincando. Mas, assim, isso percentualmente representar o todo, nada, né? Isso, enfim, são iniciativas para tentar, para entender e ver como é que é mecanismo e ver ou outras coisas que estão acontecendo para estar sempre atento no negócio. Entendi. Não, e até mostra um pouco a tua história, né, Rodar? Assim, você falou, pô, era militar, etc. Você deu uma aula aqui de energia, cara, praticamente, né? Então, assim, a gente falou muito sobre energia, que eu imagino que há, sei lá, 5, 10 anos atrás, não era uma coisa que fazia parte do teu dia a dia, né? 5 anos, há um ano atrás. De fato, a É gente isso que eu estou dizendo, é uma coisa que você vai atrás, vai aprendendo e vai se a gente reinventando, né? era, a gente era eu comprava energia da rede. Minha preocupação era tem que ser barato, ponto. Então, assim, virou disso para um business de quase geração de energia. Então, assim, no final do dia, você tem que entender para onde o negócio está indo e, cara, beleza, se isso é um ponto, se isso é um ponto de atenção para o negócio, vamos entender esse negócio, vamos ver como é que a gente otimiza esse troço, ver como é que a gente consegue ganhar escala e margem, porque é um business de economia de escala, é uma indústria. Então, Sim. você tem, né, como é que a gente reduz esse custo marginal aqui? Na prática, Como é que você maximiza o resultado, né? Diminuindo o exato, custo e aumentando a exato. rentabilidade. Lá tem um outro ponto também, que você escreveu um livro sobre o futuro do dinheiro, né? Que é um tema Escrevi. que eu adoro e que eu acabo... Aí, É, ó, boa. Vou querer ler, hein? Você ficou bora, eu vou não é para a Portugal. gente ficou de trocar a Eu figurinha para você me mandar e para eu ler, tá até hoje, mas mando vou para Portugal. cobrar. Aliás, já estou cobrando aqui online, ao vivo ainda. Mas assim, me conta um pouquinho o que te motivou a escrever esse livro sobre o futuro do dinheiro e qual que é a temática? Como é que você vê um pouco dessa momento hoje do dinheiro? Cara, assim, eu escrevi esse livro em 2019, né? Ele foi publicado em fevereiro do ano passado. Né? Hoje a gente está com mais de 20 mil cópias vendidas aí, então o livro andou super bem, assim. No final, é esse ano que o livro ganhou bastante tração, talvez até pela temática ter chamado bastante atenção. Mas quando eu comecei a escrever esse livro, eu sentia falta de ter um livro que explicasse todos os sistemas. Não, não é um livro sobre, primeiro, não é um livro sobre Bitcoin, não é um livro sobre cripto, tá? É mais do que isso. Por isso que não é o futuro do Bitcoin ou qualquer coisa assim. Por isso que é o futuro do dinheiro. Porque no final, o meu entendimento foi, cara, tem muita coisa acontecendo que não tem a ver com cripto. Tem muita, assim, acho que o que eu percebi e, cara, viajando, dando palestra fora, no exterior, e, enfim, com um business nos Estados Unidos e viajando direto, é que esse exemplo é o mais clichê de todos. Eu sempre dou esse exemplo porque ele, mesmo sendo clichê e meio piegas, assim, é o exemplo que funciona. A maior rede de hotéis do mundo de hospedagem não tem nenhum quarto, né? O maior sistema, a maior empresa de transporte não tem nenhum carro, beleza? Então, Uber, Airbnb e tal. Cara, então, meu ponto é, você teve grandes disrupções no modelo de hotel, da hotelaria, você teve grandes de hospedagem no geral, grandes disrupções no modelo de transporte e, cara, vários business a gente teve grandes disrupções. O dinheiro, até então, ele não mudou muito. É o mesmo dinheiro que a gente usa. Se você for olhar na história do dinheiro de 2000 anos, ele mudou um pouco, né? Mas vamos lá, desde a criação do Federal Reserve, enfim, sabe, desde 71, vai, nos últimos 50 anos aí, o dinheiro ele é mais ou menos o mesmo, né? Eu citei essas duas datas, 1913 do Fed e 71, porque aí teve primeiro a criação do, sabe, maior banco central, o principal banco central do mundo, que é o Banco Central Americano. E 71 você teve o fim do lastro, né, como um todo. Mas no final do dia você não teve grandes inovações, não acompanhou a migração tecnológica, não acompanhou no dinheiro. E dinheiro é enabler de tudo isso. Você só tem o Airbnb, só tem o Uber funcionando porque tem dinheiro que faz com que esse negócio funcione. Eu falei, cara, isso vai mudar, não tem como. Não tem, esse negócio é muito ineficiente, né? E cripto chamou a atenção porque é muito mais eficiente. Você consegue mandar dinheiro para qualquer lugar do mundo em 10 minutos. Você consegue mandar valor, né, para qualquer lugar do mundo em 10 minutos. Então, isso é muito mais eficiente, é inegável, do que o sistema legado, né, do que o legacy que a gente está vendo. Então, quando você pensa nisso, fala, puta, tem uma oportunidade aqui. E aí a decisão do livro foi, cara, não tem nenhum livro que fale sobre isso que esteja disponível, cara, por amplo conhecimento. Assim, você não tem nada que esteja em todas as livrarias, nos aeroportos, não tinha até aquele momento.
E puta, eu percebia, e eu sentia a falta disso, eu gosto de escrever. E, cara, assim, para mim a decisão foi, vamos fazer um negócio. Eu falei com a editora Agente, que é a editora que publicou meu livro. Falei, tô a fim minha história é essa, eu tô a fim de fazer um livro nessa pegada. Eu acho que tem demanda para isso, porque acho que o primeiro caminho, assim como lá em 2016, 2017, eu dava palestra para educar as pessoas sobre Bitcoin, e as pessoas entendiam, e era muito importante, porque é só com conhecimento que a gente evita que as pessoas caiam em fraude, caiam em golpe, caiam em tudo isso, não, né, e façam direito. O conhecimento tem que ser a base para isso. Pô, puta, vamos fazer um negócio que dê ampla, assim, que consiga servir tanto para a vovozinha que quer aprender, quanto para o cara que já entende e tentar, puta, assim, Tem um pouco desmistificar a algumas cabeça. coisas, abrir a cabeça, né? Quebrar alguns conceitos, aí mostrar que o negócio está mudando rápido. E aí foi essa ideia, e enfim, Legal. saiu, eu escrevi o livro em 2019, tive a oportunidade de entrevistar mais de 30 especialistas aí, enfim, presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tive, né, Thiago Reis, vários caras aí de mercado que, puta, sou fã, enfim, sou amigo, né, me tornei amigo, o Israel da Amélios, puta, cashback, velho. Cashback muda o paradigma, hoje está todo mundo falando de cashback, mas até 2019 era Amélios, né? E pô, hoje tem a IPO aí. Então, Israel, e aí? Como é que faz? Como é que esse negócio é? Então, eu entrevistei ele, tem trecho da entrevista dele aqui. E o próprio presidente do Banco Central, qual é o entendimento dele em relação a isso? Como é que o Banco Central está se posicionando nessa migração, nessa mudança de sistema? Legal. Então, assim, e essa é a ideia, é falar um pouquinho sobre como esse negócio vai mudar. E a tese é muito simples. Eu acho que a tecnologia ela vai permitir que as pessoas tenham mais liberdade para usar o dinheiro da forma como elas quiserem, né? Que, se você for pensar, a mesma tese do Hayek lá de 76, onde ele fala da desestatização do dinheiro. Ele fala, cara, a tecnologia vai ser o driver para isso. Ele fala muito mais focado no dinheiro deixar de ser público e voltar a ser privado, né? Corporativo. Mas eu dou um passo a mais e, cara, eu acho que não é só do ponto de dinheiro, mas do ponto de investimento também, do ponto de você ter a criação de novos ativos. Cara, se você for pegar, eu escrevi o livro em 2019, NFT não era um tema em voga. Acho que tem um parágrafo de NFT, tem um parágrafo de DeFi. Cara, olha o que você tem hoje de DeFi, entende? Olha o que você tem hoje de protocolos de DeFi que você consegue receber interest, e você consegue fazer empréstimo, você consegue, sim, hoje você já consegue fazer isso de uma forma, o leigo consegue fazer E é eventualmente. muito, eu acho que o ponto é esse um pouco, é muito rápido, né? Então, assim, a gente Muito tá falando rápido. assim, quando a gente vê você olha e fala, pô, tá mudando, eu tô vendo mais ou menos esse caminho aqui, que é onde tá indo, mas assim, cara, o negócio às vezes dá uma acelerada naquela direção, ou na direção um pouquinho contrária, Muito rápido, que muito rápido. surpreende até a gente que tá no dia a dia e É tá impressionante. vendo. Eu não, se eu fosse apostar, assim, várias coisas do que eu falei que eu achei que ia acontecer em 3, 4 anos aconteceram em 1 ano e meio. É, Assim. Então, no final, eu acho que o futuro, e até inclusive a gente está agora atualizando o livro, né? Bateu 20 mil exemplares, a gente vai fazer segunda. uma edição revisada, vai, porque de fato, assim, você teve uma migração muito rápida, então, assim, o futuro do dinheiro é sempre o futuro. Então, para eu continuar falando de fato sobre o futuro, né, tem que atualizar os conceitos, enfim, ver o que aconteceu, e agora esse está sendo o desafio para a gente tentar entender e falar, assim. Não, tem muita coisa acontecendo e muito rápido mesmo. Vamos terminar. Eu acho que a gente vai ter daqui um tempo, eu vou te chamar de novo para a gente dar uma atualizada aí, já que o negócio atualiza tanto. Assim, quando você soltar a Cara, eu segunda sou. edição do livro, a gente faz um mais sobre o futuro do dinheiro e também comenta um pouquinho sobre esses seus Mas com o projetos maior de mineração. prazer. Acho que Eu foi, sou. foi super legal, cara. Acho que eu aprendi muito, né? Assim, acho que o Obrigado. conhecimento que você tem de mineração e o que me deixa mais impressionado é isso, a tua capacidade de se reinventar nesse sentido, né? Porque, assim, cara, o cara era militar, tá entendendo de energia, já escreveu um livro sobre dinheiro, é um negócio que é impressionante, assim, Obrigado. e muito legal falar e conversar contigo e ver a É experiência. uma honra. Eu acompanho teu Acho que é um canal, exemplo acompanho os para conteúdos. e aí eu acho que é um exemplo para todo mundo hoje em dia, né? Que quer, cara, dá para fazer coisas diferentes na tua vida e você vai vendo, vai aprendendo, vai indo atrás. Eu acho que isso aí é um exemplo super legal aí para todo mundo. Eu queria que você desse agora, acho que duas coisas, vou dar uma mensagem final, acho, para quem escutou isso daqui, né? Aí a outra, onde que o pessoal consegue te achar, né? Como é que é a forma mais fácil de Legal. te encontrar aí? Vamos lá. Então, acho que palavras finais, cara, eu falo bastante. Estamos aqui há, sei lá, 40, 50 minutos gravando. Então, acho que primeiro te agradecer. Eu acompanho teu canal, porra, acompanho.
os artigos da Infomoney e tal, te acompanho bastante e gosto muito da maneira como tu escreve e das entrevistas. Então, para mim, de fato, é uma honra estar podendo aqui, estar contribuindo com o canal. Acho que, assim, daqui a 2, 3 anos, quando você estiver com 1 milhão de inscritos no canal, a gente vai olhar para trás e falar, puta, que legal, participei lá no início, participei lá 2, 3 anos atrás, olha como é que era. E volta de novo, né, Eudá? Quando tiver 1 milhão, você volta Com de novo. certeza. Só me chamar. Coisa Só me boa. chamar que eu tô aí. Tá bom. Então, assim, primeiro para mim, acho que termino dessa forma, assim, acho que já sobre todo o resto eu já falei bastante. Cara, sobre como me achar, nos últimos meses a gente focou muito no business, a gente tá bem focado em crescer o negócio, aproveitar esse momento para crescer o negócio. Então, eu acabei deixando de lado, mas meu Instagram é Rudapellini, com 2 L's e N-I. Posto bastante conteúdo lá, estou voltando agora a gerar mais conteúdo lá, então as minhas redes sociais são todas o mesmo nome, Twitter, Instagram e tal. E o livro, né, tá nas principais livrarias do Brasil, tá na Amazon, esse livro aqui, né? Estão fazendo jabá de novo. A gente está na Amazon, tá nas principais livrarias do Brasil, tá no Kindle, acho que em breve audiobook também. Então, para quem quiser entender um pouquinho e ouvir um pouquinho, enfim, entender um pouco desse tema, acho que são as formas de se comunicar. E quiser me mandar uma mensagem no LinkedIn, sei lá, onde quiser. Às vezes eu demoro um pouco para responder, você viu, né? Mas acho que faz parte, estou à disposição sempre. Não, Rudá, mas depois até se me passa esses links, até os links do livro, que eu coloco aqui na descrição também, que daí quem quiser aí já vai direto e fica mais fácil. Cara, e brigadão aí por ter aceitado esse convite para vir bater um papo, aprendi muito, acho que foi muito legal, Imagina, espero que para todo mundo tenha sido também, e sucesso aí nessa trajetória. Maravilha, cara, brigadão, é uma continência aqui, virou hábito, agradeço a oportunidade de novo e, cara, espero que o pessoal goste aí, quem quiser, tiver interesse, enfim, saber mais, perguntar, é só me contatar aí, estamos à disposição. Tá bom. Valeu. Para você que nos viu, não esquece de deixar o like, compartilhar com aquele amigo e amiga que tem interesse nesse assunto. É um tema que eu estava para trazer aqui há algum tempo e trouxe em alto estilo, um cara que entende muito e que tem uma história aí muito inspiradora, né? E acho que é tudo isso. Aproveita aí a semana e até semana que vem. Tchau, tchau.